Shalom, queridos. Paz do Senhor, amém? Vamos iniciar mais um culto ao Senhor aí nesta noite. Gostaria de compartilhar uma palavra com você rapidamente. Se encontra lá em João, no capítulo 6, no versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus o Pai o selou. Então, queridos, nesse tempo de dificuldade, de crise, a qual nós estamos vivendo, nós temos fé que isso irá passar e nós vamos glorificar o nome do Senhor, mas a palavra diz que nós precisamos trabalhar pelo alimento que não perece, né? E quando nós lemos essa palavra, nós entendemos que nós precisamos buscar literalmente as coisas do alto, trabalhar, colocar as nossas forças naquilo que vai nos levar para uma eternidade, naquilo que vai nos fortalecer no Senhor, amém? Então que nesta hora você possa ir, que o Espírito Santo possa ministrar o teu coração, a partir da ministração do louvor, até através da palavra, que você possa ter um coração ensinável, porque o Senhor, Ele quer falar conosco, amém? O Senhor quer encontrar em nós um coração disposto, um coração disponível a ouvir a voz do Pai, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua palavra nos exorta, Pai. A Tua palavra, ela nos limpa, a Tua palavra, ela nos sara, Pai. Nos ensina, Senhor Jesus, demandar a nossa força, Pai, para aquele alimento, Pai, aquele alimento que nos fortalece, que nos mantém de pé, Pai. Senhor, nos ensina, Senhor Jesus, a colocar a nossa visão, Pai, naquilo que vai nos levar para uma eternidade, Pai, naquilo que vai nos levar, Jesus, para um propósito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, manifesta a Tua glória, Senhor, manifesta a Tua presença, Pai. Deus, nesta hora eu peço a Ti, Pai, que o Senhor, Pai, que o nosso amigo Espírito Santo nos ministre, Pai, nos dê sensibilidade, que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, Pai. Senhor, nós não queremos, Pai, a cada dia, a cada momento, a cada segundo, Senhor, estar contigo, estar, Jesus, entrelaçado contigo e não ouvir a Tua voz, Pai, e não ser ministrado por Ti, Pai, e não ser levado, Senhor Jesus, Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a Tua igreja Te adora.
A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer, Jesus, que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino, Jesus, é eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós declaramos ao Senhor Jesus: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde
onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Meu lugar de paz. Esse lugar é no Senhor. Meu lugar de descanso é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. O meu lugar de refrigério. Esse lugar é no Senhor. O meu porto seguro é em Ti. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. O meu lugar de descanso é em Teus braços. Esse lugar é no Senhor. Jesus. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. É tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus.
és tudo que eu preciso. Tu és Jesus, és tudo que eu preciso. 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 Jesus, de ti preciso. De ti preciso, Jesus. De ti preciso, de ti preciso. Declara: esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. O nosso lugar de descanso é no Senhor, Jesus. Esse lugar é no Senhor. Lugar onde os sonhos não se abortam, onde o temor não nos consome. Esse lugar é no Senhor. 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 Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória. Eu quero entrar no ambiente. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória. Eu quero estar com vestimentas de glória. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. Para encontrar contigo, para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade, voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade.
onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Aquele que era, aquele que é e que há de vir, aquele que era, aquele que é e que há de vir, e que há de vir, tu és aquele que era, aquele que é e que há de vir. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, os anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Glórias, graça e paz, amém, queridos? Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa encontrar pouso aí na sua vida, aí no seu lar, no meio da sua família, em nome de Jesus. Que você possa aí, nesse momento ou em todo momento, desfrutar da grandeza do nosso Senhor Jesus, dessa grandeza, dessa paz que só Ele pode nos proporcionar, amém? Te abençoe em nome de Jesus. Te agradeço mais uma vez por você permitir nós entrarmos aí na sua casa, permitirmos entrar no teu lar. Creio que em breve nós estaremos aí, não encerrando as transmissões, mas a partir do momento que Deus dar o start, a partir do momento que Deus ministrar o nosso espírito, nós vamos estar aí voltando ao culto presencial. Nós estamos aguardando aí Estamos aí aguardando a ordem do Eterno, amém? Então eu te abençoo em nome de Jesus, que você possa ser um instrumento aí
de manifestação da bênção do Senhor, que você possa abençoar aí as pessoas que estão próximas a você, que você possa abençoar aí as pessoas que estão ao seu lado, aí, as pessoas que estão na sua casa. Então, liberem, sai liberando a bênção do Senhor aí, na autoridade do Senhor Jesus, na paz do Senhor Jesus, como um profeta de Deus, estabeleça, estenda suas mãos e diga para quem está próximo a você, diga: eu te abençoo em nome de Jesus. E à medida que você for abençoando as pessoas aí da sua casa, também nos abençoe aqui, que nós também precisamos aí estar aí cobertos, estarmos aí fluindo na bênção do Senhor, amém? Então eu te abençoo em nome de Jesus. E eu já peço para você abrir a tua Bíblia aí na primeira carta de Paulo a Coríntios, né? Primeira carta, 1 Coríntios, capítulo de número 16. 1 Coríntios, capítulo 16. Nós vamos falar sobre encorajadores. Amém? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 17, diz assim: alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. Vou ler de novo. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos, ó Pai, como igreja do Senhor, onde o Senhor ordena a bênção, onde o Senhor se manifesta, onde o Senhor fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa tirar do nosso meio toda distração, Senhor. Toda distração no lar, toda distração aqui onde nós estamos, que possamos estar, ó Deus, conectados com o Senhor, que possamos estar atentos, ó Deus, àquilo que o Senhor há de ministrar nos nossos corações e aquilo que o Senhor há de trazer como revelação para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, certamente, para muitos, é a primeira vez que você ouve falar desses nomes: Estéfanas, Fortunato e Acaico. Porque essas pessoas, esses três, eles não estão em evidência, eles trabalham nos bastidores, mas são pessoas encorajadoras. São pessoas que trouxeram ali um refrigério, trouxeram ali um ânimo, trouxeram ali uma alegria para Paulo. Paulo, ele fala assim: olha, alegrei-me com a vinda desses três. Eu não sei qual era o ambiente que Paulo estava, em que situação emocional que ele estava, mas a partir do momento que esses três homens de Deus, né, chegaram, trouxeram uma alegria, trouxeram uma paz, trouxeram provisão, trouxeram suprimento e trouxeram ali um alívio para o espírito de Paulo, que talvez poderia estar ali, um espírito angustiado. Mas o que importa é que quando esses três homens, que nós não conhecemos muito, que não estão em evidência, mas quando eles chegaram, eles conseguiram trazer uma alegria, né? Eles conseguiram ali trazer ali uma mudança para Paulo. E são como pessoas como estas, né, que Paulo fala assim: olha, valorizem homens como estes, né? Valorizem homens como estes que trazem alegria, que trazem suprimentos, né? E que trazem aí alívio para o espírito. Esses homens não eram ali o centro das atenções, mas eram pessoas preciosas, pessoas preciosíssimas, né? Pessoas que Deus usa para suprir as nossas necessidades, pessoas que Deus usa para trazer alívio ao nosso espírito, pessoas que nós devemos valorizar, amém? Pessoas como estas. E como sempre, eu gosto da sua participação, porque nós estamos distantes, mas eu quero entender que nós estamos perto, que você possa desfrutar de pessoas como essa, que você possa valorizar pessoas como estas, ou que você de repente seja uma dessas pessoas, que você seja uma dessas pessoas que
promove ali um suprimento para as necessidades físicas, eu estou dizendo. Pessoas que trazem ali um alívio para o espírito. Amém? E que você, se você de repente, se você é essa pessoa, sinta-se valorizada, porque você é uma pessoa de autoestima. Então, vamos por partes. De acordo com o dicionário Aulete, encorajar é dar coragem, alentar, acoroçoar, estimular, incentivar, animar, entusiasmar, impelir, impulsionar, incitar, instigar, provocar e puxar. Então, essas são os sinônimos, né, desses que dão coragem, desses que nos anima, desses que nos impulsiona, desses que nos impelem, desses que nos instigam, desses que nos provocam, desses que nos puxam. Mas veja bem, eu quero falar daqueles encorajadores, né, que nos encorajam a vivermos os planos de Deus. Aqueles que nos encorajam a vivermos de acordo com a vontade do Pai. Porque muitas vezes nós queremos ouvir somente coisas boas e maravilhosas. Temos a tendência de negligenciar a verdade, né, daquilo que nós precisamos ouvir, porque nós filtramos somente aquilo que nós queremos ouvir. Então, o encorajador que eu quero mencionar aqui, que eu quero discorrer, é aquele encorajador que, sabe, te exorta para você viver na realidade de Cristo, que te exorta para que você possa viver na dispensação da sua palavra, para que suas decisões sejam pautadas e baseadas na palavra do Senhor. A este sim, a este eu estou chamando de encorajador, porque o encorajador no mundo, né? O encorajamento no mundo é aquele que diz: olha, seja feliz, amém? E não é errado isso, mas esse é o encorajamento do mundo, porque o encorajamento dos céus é aquele que diz: você precisa de Jesus. Esse é o encorajamento dos céus. O maior encorajamento dos céus é ministrar para mim e para você a nossa necessidade, o nosso anseio por Cristo Jesus, por Jesus o Cristo. Então, esta deve ser a maior forma de nós encorajarmos as pessoas a falar: olha, você precisa de Jesus, você não precisa das suas necessidades supridas, você não precisa nada mais e nada menos do que a pessoa de Jesus, né? O encorajamento do mundo fala assim: olha, faz o que está no seu coração, não é isso? Quantas vezes, até mesmo de forma errônea nós falamos isso: olha, faz aquilo que está no seu coração. Mas o encorajamento dos céus é: faça aquilo que Deus te mandar fazer. Entende a diferença? Não é fazer aquilo que está no seu coração, é fazer aquilo que Deus te manda fazer. Então eu quero fazer aqui algumas analogias, eu quero me aprofundar mais nesse tema, e eu quero, para nós fazermos um contraponto, dar um exemplo de um encorajamento do mundo, né? De dar uma palavra de incentivo para uma necessidade pessoal, né? Dar uma palavra de incentivo para a satisfação do eu, para a satisfação de uma vontade física, de uma vontade carnal, de uma vontade que está fora da palavra de Deus. E esse texto que eu gosto muito, eu usava muito esse texto quando na condição de líder de jovens, 2 Samuel capítulo 13. Segundo Samuel capítulo 13. Esse é tido como um exemplo de um encorajamento do mundo. Segundo Samuel capítulo 13, versículo 1 diz assim: olha, depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita, irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon, filho do rei: por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Então Jonadab disse: vá para a cama e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida, aqui mesmo me servisse, assim poderei vê-la.
Amnon atendeu e deitou-se na cama, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Assim Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, ele disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deita-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, e ele deixará que eu me case com você. Mas ele não quis ouvir, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, ele sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e disse a ela: levanta-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando o seu servo, disse-lhe: põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Olha que terrível. E Amnon, ele foi orientado, ele foi encorajado por esse amigo, né? Por esse amigo chamado Jonadab. Jonadab viu que ele estava angustiado, que ele estava aflito. Falou assim: fala para mim o que está acontecendo. Fala aí o seu segredo, por que você está triste? Aí ele falou assim: olha, eu estou apaixonado pela minha irmã, estou apaixonado por Tamar. Aí ele falou assim: peraí, mas vamos dar um jeito, vamos arquitetar um plano. E começou a encorajá-lo com planos fora da vontade de Deus. Olha, finja-se de doente, manda chamá-la e desfrute daquilo que o seu eu, que a sua vontade quer. E assim, né, Amnon, ele foi encorajado por aquele conselho, encorajado pelo seu amigo. Ele arquitetou todo esse plano, fingiu que estava doente, enganou seu pai, violentou a sua irmã. Enfim, o resto da história você continua lendo e você vai ver que acabou numa desgraça. E ele acabou, depois de algum tempo, morrendo, assassinado. O que acontece, queridos? Todos nós temos esse amigo aí chamado Jonadab. Ele pode ter outros nomes, mas pessoas que tentam nos encorajar para que nós venhamos fazer a necessidade, para que nós venhamos suprir, ou que nós venhamos ouvir aquilo que realmente nós queremos. E sabe como é engraçado? Não está escrito, mas eu quero supor aqui, eu quero fazer aqui uma analogia, porque é bem por aí na nossa realidade. Sabe, a pessoa, quando ela quer fazer algo, ela pede um conselho, alguém dá um conselho para ela, e aquele conselho satisfaz aquilo que ela deseja, que ela desejava. Então ela já materializou, ela já planejou, ela já rascunhou aquilo que ela quer fazer. Aí ela sai pedindo opiniões, né? Mas opiniões que confirmem aquilo que ela já quer. Então, se há alguma palavra contrária àquela, ela rejeita. Ela rejeita porque ela está fundamentada em um encorajamento que ela já ouviu, porque aquele encorajamento satisfaz aquilo, o seu eu. E quantos de nós, eu tenho certeza que você tem um amigo chamado Jonadab. Pode ser que ele se apresente com outro nome, que te aconselha, que te encoraja, que te direciona a você sair do propósito, a você enganar, a você, usurpar, a você maquinar, a você projetar coisas que ferem a palavra do Senhor. Só que o problema, queridos, é quando nós mesmo, voluntariamente, nós nos envolvemos nesses tipos de conselho. A Bíblia vai nos dizer que é um cego guiando outro cego. E quantos casamentos são destruídos, e quantas famílias são destruídas por conta de um encorajamento de um Jonadab? Quantas vezes você pede demissão de um trabalho por conta
de uma pessoa, de um encorajamento de um Jonadab, você sai de situações. Você não ora, você não busca uma revelação do Senhor, mas você é encorajado por alguém levantado das trevas. E essa pessoa, ela fala exatamente aquilo que você quer ouvir. E por ela falar exatamente aquilo que você quer ouvir, você simplesmente se entrega a esta situação como Jonadab, como Amnon. E quando alguém está decidido a fazer algo, está encorajado a fazer algo, por si ou por outrem, é muito difícil a verdade penetrar. É muito difícil a verdade, sabe, entrar, porque ele estabelece uma verdadeira fortaleza. Eu já falei sobre isso. E a verdade é quase que impenetrável. Por quê? Porque os seus ouvidos estão fechados a tudo aquilo que é contrário à sua vontade, a tudo que é contrário ao seu projeto de vida, ao seu projeto de satisfação do eu. Ele não consegue absorver, ele não consegue entender, ele não consegue, sabe, arrazoar de uma palavra que vem dos céus para a vida dele. Olha, não é isso que Deus tem para você. Eu tenho certeza que se uma outra pessoa desse um conselho para Amnon diferente daquilo que ele queria ouvir, é muito difícil ele ele ceder a isso. Por quê? Porque ele queria Tamar. Ele estava fascinado por Tamar. Então ele queria fazer uma necessidade do eu, e assim ele fez. Mas a paixão veio de forma acalorada, de forma abrasada, e na mesma intensidade que ela veio, ela foi. E ele rejeitou ela, disse: olha, não faz isso é loucura, Israel. E quando ele rejeita ela fala assim: peraí, isso que você está fazendo agora, me mandando embora, é pior do que você ter me violentado. Mas ainda assim, ele faz. Por quê? Porque ele foi encorajado. Por quê? Porque ele foi direcionado a te satisfazer uma necessidade pessoal, uma necessidade de alma, uma necessidade da carne. A Provérbios 18, 20, ela fala assim: que o tolo, ele não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Por quê? Ele não tem prazer em entender as verdades eternas. Ele quer expressar aquilo que ele quer, aquilo que está enraizado, aquilo que está dentro de si, aquilo que o seu eu deseja, aquilo que o seu eu clama, aquilo que o seu eu grita. Quantas situações talvez você esteja hoje pagando um preço? Quantas situações você esteja hoje colhendo por conta que você foi encorajado por alguém que não trouxe uma revelação da palavra do Senhor, não trouxe uma direção da palavra do Senhor, e esse conselho foi de acordo com aquilo que você queria ouvir, e você mergulhou nesse conselho, você mergulhou nesse mar de sedução e de engano, e hoje está pagando um preço, hoje está colhendo, hoje está usufruindo da semente que outrora você mesmo plantou, porque você foi encorajado. E quando eu falo o encorajamento de Deus, o encorajamento da parte de Deus é você ouvir muitas vezes, e eu ouvir muitas vezes, aquilo que nós não queremos, aquilo que é amargo, aquilo que é terrível e horrível de ouvir, mas que é a verdade de Deus para nós. Aquilo que fala assim: não é para você fazer isso, ainda que a sua alma, ainda que o seu eu grita por querer fazer. Mas aí vem um homem, uma mulher de Deus, alguém que venha trazer uma alegria. Que alegria é essa? Alegria da palavra de Deus. De repente Deus levanta aí um Stefanes, um Fortunato, um Acaico, para te trazer alegria, para te trazer um suprimento. E muitas vezes nós desmerecemos, nós desprezamos estes. O taxamos como religiosos, o taxamos como quadrados, o taxamos como não tem nada a ver isso, está fora do contexto. Eu não penso assim. Quantas vezes nós ouvimos: mas eu não penso assim. Não é bem por aí, não é tão assim, não é tão sério assim. Queridos, tudo aquilo que nós projetamos fora da vontade de Deus, eu já falei aqui, é madeira, palha e feno. Não prevalece. Tudo aquilo que você faz fora da vontade de Deus, encorajado para fazer fora da vontade de Deus, pode ter uma certeza: não prevalece.
Posso ouvir um amém? Agora vamos ver um outro exemplo de um encorajamento dos céus. 2 Reis, capítulo 5, versículo 13 e 14. Um texto que todos nós conhecemos, creio. Deixa eu perguntar, você tem um amigo chamado Jonadab? Não precisa marcar o nome dele não, para não ficar feio. Mas você tem um amigo, sabe, que é um verdadeiro demôniozinho nos seus ouvidos, para te tirar da presença, para te tirar do foco, para te tirar do propósito, para te tirar do seu chamamento. 2 Reis, o capítulo 5, versículo 13, diz assim, vai falar sobre Naamã. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhes diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e a sua pele tornou-se como de uma criança. Leia todo 2 Reis capítulo 5, mas vou contextualizar aqui. Naamã, um general, um homem de guerra, mas leproso, ele ouve na sua casa falar que em Israel existe um homem que poderia curá-lo. Ele entende, ele é encorajado por essa palavra, ele se desloca até Samaria, ali Israel. Lá ele é direcionado para mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E ele fica meio que abismado, porque o profeta não atende, o profeta não o recepciona, o profeta manda alguém falar para ele, vai lá e lava 7 vezes. E ele sai dali indignado, ele sai dali decidido a não fazer absolutamente nada. Mas tem ali servos que o encorajam e falam assim: olha, isso que o profeta pediu não é difícil para você fazer. Se ele tivesse te pedido alguma coisa difícil, você não faria, mas ele pediu algo tão simples, algo tão fácil, por que você não faz? Sabe, o encorajamento dos céus, o encorajamento de alguém que testifica com a palavra do Senhor, o encorajamento de alguém que testifica com um alinhamento, e testifica com uma direção que ele havia recebido de um homem de Deus. E ainda que ele tivesse numa posição, sabe, numa alta posição, ele deu ouvidos aos seus servos. Ele foi encorajado pelos que o serviam. Ainda numa condição, sabe, de autoridade, ele deu ouvidos. Por quê? Porque a palavra tinha sido lançada sobre ele através do profeta. Mas ele não entendeu, ele não compreendeu. E esses servos, eles meio que adubaram. Peraí, tem a possibilidade de você voltar, não da mesma maneira que você chegou até aqui. Tem a possibilidade de você sair daqui purificado. Não custa tentar, nas entrelinhas. Não custa tentar, é só mergulhar. O que te custa? Você já veio até aqui. Nós já sabemos que você está leproso, você já se expôs, então por que não mergulhar? Então palavras de homens que nos encorajam a viver as realidades dos céus. Talvez para Naamã fosse algo humilhante ter que se despir. Talvez para Naamã fosse algo humilhante ter que, sabe, expor de uma forma pública ali a sua lepra. Mas ele foi encorajado a expor a sua lepra para que houvesse cura. Entende? Então muitas vezes você recebe esse tipo de encorajamento: olha, expõe as suas lepras para que você seja curado. Porque aqueles que falam para você esconder a sua lepra, não, ele não está trazendo uma realidade dos céus, ele não está te trazendo o encorajamento dos céus. Porque tem pessoas ali de que, sabe, mesmo com aquele desfibrilador, é isso aí, você entendeu, né? Que ele tenta uma vez, o cara dá uma, mas o cara não ressuscita. Tenta mais uma vez, não ressuscita. Tenta mais uma vez, não ressuscita. Mas chega uma hora que não tem mais o que fazer. Você tentou, não tem. Agora é só com Deus. Aí você entende o que eu quero dizer? Você aconselha, você encoraja, mas a pessoa continua na inércia.
continua meio que morto. Mas aí é com Deus. Mas Naamã não. Na primeira descarga, no primeiro choque que os seus servos ministraram a ele, ele automaticamente ele pensou. E sabe, às vezes, queridos, o que nos falta é pensar um pouco. Às vezes o que nos falta é só isso, refletir um pouco. Que curso está caminhando nas nossas vidas? A quem nós temos ouvido? A quem nós temos dado ouvido? Quem tem sido a voz? Quem tem nos encorajado? Jonadab? Pessoas como Jonadab? Ou servos como esse de Naamã, que incentivam, que nos lançam, que nos projetam para uns desígnios do eterno? Mas a questão é que o encorajamento da parte de Deus muitas vezes vem através de tribulações. Muitas vezes, Stephanie, a forma de Deus nos encorajar é através de tribulações, através de provações, através de aflições. Mas na nossa mentalidade de mundo, nós não conseguimos ver as mãos de Deus numa tribulação, nenhuma provação, nenhuma aflição. Então, quando nós não conseguimos ver as mãos de Deus em determinadas situações que passamos, o que nós mesmos voluntariamente nós procuramos? Nós procuramos ser encorajados por conselhos que não provêm de Deus, sendo que o próprio Deus está trabalhando em nós para nos encorajar, para atravessarmos, vivermos ou superarmos algumas situações nas nossas vidas. Tiago, no capítulo 1, versículo de número 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. De repente, Narciso, você chega, você recebe uma carta lá, a senhora Narciso, considere motivo de grande alegria. Aí você começa a glorificar. Puxa vida, que bênção, o que Deus tem preparado para mim? Aí a continuidade é: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Mas como, Daniel, eu vou considerar um motivo de alegria passar por provação? Mas é a forma de Deus nos encorajar. Entende? A forma de Deus nos encorajar muitas vezes, porque eu não quero aqui padronizar. Quem sou eu para padronizar ou tentar estabelecer um parâmetro para a maneira de Deus trabalhar? Mas dentro de uma contextualização bíblica, uma das formas de Deus trabalhar, como Tiago está dizendo aqui, é passar por diversas provações. Não é uma. Vou ler de novo, meus irmãos: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Você, dentro desse contexto, você está alegre? Você consegue se alegrar passando por diversas provações? Porque Deus está falando assim: olha, se alegra. Está passando por provação, está passando por provações, se alegra, porque é uma maneira de eu, Senhor, te encorajar. Mas de repente, pastorinha, pode fazer: peraí, mas que palavra de ânimo é essa? Eu estou precisando de uma palavra de ânimo. E Deus, e você vem falar para mim me alegrar na provação, na tribulação? A pastorinha de repente vem aconselhar, vem pedir: olha, estou passando por isso, você, amém, se alegra. Quem sai feliz, irmãos? Esse pastor está endemoniado. Oxe, eu estou aqui falando para ele a minha angústia, eu estou aqui, chorando, expondo, transferindo toda a minha angústia, toda a minha aflição, e ele vem a falar para mim, para me alegrar, que é motivo de grande alegria. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo.
Mas sabe por que nós não conseguimos assimilar isso? Porque a nossa mentalidade está moldada, está padronizada num evangelho de facilidades, num evangelho de toma bênção, num evangelho de olha, você é abençoado e somos. Mas num evangelho que, em detrimento da bênção, ele negligencia, ele exclui as nossas provações, as nossas aflições e as nossas tribulações. Mas nós somos moldados não é na bênção, nós somos moldados é na aflição, na angústia. Nós somos encorajados nisso. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você consegue entender isso? Você consegue dizer assim, olha, glória a Deus, eu vou pelo menos tentar me animar no meio dessa provação? Será que você consegue dizer isso? Porque esta é a realidade bíblica, este é o encorajamento bíblico. Esta é uma realidade das Escrituras. Olha que Tiago 1,19 fala, que é também difícil para nós. Meus amados irmãos, tenha isto em mente: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Irmãos, quando nós somos encorajados através da tribulação, através da aflição, através da prova, primeira coisa que nós queremos, irmãos, é começar a falar, esbravejar, brigar, reclamar, murmurar. E Tiago está falando assim, olha, tenha isto em mente: estejam prontos para ouvir. Ouvir quem? Os céus. Silêncio. Na provação, na tribulação, na aflição, no encorajamento de Deus, para e ouça. Para e ouça. Você já fez esse exercício? Você já fez esse exercício? Não falar nada e ficar diante da presença de Deus, Senhor, só quero só te ouvir. Você não fala absolutamente nada, você fica no silêncio. Sem falar, Senhor, olha a minha conta de luz. Senhor, olha as minhas contas. Olha, Senhor, o meu casamento, olha a minha saúde. Não, silêncio total. Tenha isso em mente, sejam todos prontos para ouvir. Mas não Nádia, aquele tempo que eu paro ali 1 minuto, ai, Deus não falou nada. Ai, meu Deus, a minha vida é uma desgraça mesmo. Nada dá certo. Nada dá certo, até Deus não me responde. O pastor vem falar que isso é encorajamento da parte dele. Mas será que você consegue parar, entrar nesse lugar que foi ministrado aqui através da adoração? Esse lugar é o Senhor, esse lugar é no Senhor, e ouvir aquilo que Ele tem para você. Mas nós somos tão apreensivos, sabe? Nós somos tão apreensivos que nós não conseguimos parar para ouvir a voz de Deus. Primeiro, que nós vamos para aquilo que nós chamamos de secreto, mas levamos o celular. Então nós estamos no secreto ali em silêncio para ouvir a voz do Senhor, mas quando aí você já olha. Aí você volta lá para sua comunhão com Yeshua. Aí, não vou olhar não. Você vai lá e olha. Aí nós não damos tempo. E olha que o Tiago fala: meus amados irmãos, tenha isto em mente, sejam todos prontos para ouvir. Fala sério, responde. Ouvir é fácil? Não é. Sabe por quê? Porque nós sempre temos respostas na ponta da língua. Começa a falar, a resposta já sai. Mas Tiago, ele nos exorta, ele nos desafia, ele nos orienta, ele nos encoraja. Irmãos, tenha isso em mente. Seja pronto para ouvir. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você está realmente pronto para ouvir? Vou perguntar de novo. Você está realmente pronto para ouvir? Vou melhorar a pergunta. Você realmente está pronto para ouvir a voz de Deus? Eu vou ainda melhorar um pouco mais. Você está pronto para ouvir a voz de Deus, mesmo que a voz de Deus seja contrária àquilo que você quer? O encorajamento da parte do Senhor.
o encorajamento do Senhor. Eu preciso te encorajar. Encontre Jesus. Eu preciso te encorajar. Entregue sua vida a Jesus. Entregue, sabe, a sua audição a Jesus. Consagre os seus ouvidos a Ele para que você possa ouvi-lo. Consagra o seu tempo a Ele para que você possa senti-lo. Na realidade, sabe o que eu descobri? Que nós, a grande maioria, nós fomos literalmente enganados. Por quê? Porque nós fomos apresentados a um Jesus, mas é um Jesus que satisfaz as nossas necessidades. Vem para Jesus que Ele vai, o meu casamento tá ruim, vem para Jesus que Ele vai salvar o seu casamento. Olha, eu estou em crise financeira, então vem para Jesus que Ele vai te colocar na bênção financeira. Olha, eu perdi o trabalho, vem para Jesus que Ele vai te dar um trabalho. E quando nós alcançamos, nós atrelamos Jesus a isso, a receber. Há um Jesus que apenas nos dá. E quando nós recebemos, a primeira coisa que fazemos é sair fora. E quando nós não saímos fora, nós ficamos. E quando nós pedimos mais uma vez, e Ele não nos dá, nós ficamos birrentos. Nós não fomos encorajados a procurar Jesus, a entregar nossas vidas a Jesus, por aquilo que Ele é, pela sua essência, por aquilo que Ele representa. A grande maioria veio para Jesus por conta de uma necessidade. E é por conta de uma necessidade que essas pessoas saem da presença de Jesus. Mas quando nós chegamos, quando nós somos encorajados a entrar na presença de Jesus, não por aquilo que Ele pode nos dar, e Ele pode muitas coisas, mas por aquilo que Ele é, nós permanecemos. Nós continuamos. Nós não fomos encorajados a conhecer Deus. Nós não somos encorajados a renunciar tudo por amor a Ele. Nós não somos encorajados a nos desprender das coisas desse mundo. Nós não somos encorajados a entender que quando nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Nós não somos encorajados a entender que Deus, Ele nos ama e Deus tem ciúmes com o nosso adultério com o mundo. Nós não somos encorajados a mergulhar de forma latente, de uma forma presente, de uma forma intensa na presença de Deus, até esvaziar tudo aquilo que nos consome em detrimento dos nossos desejos pessoais. Nós não somos encorajados a isso. Nós somos encorajados a olha, meu casamento está em crise. Jesus vai curar. Irmão, Jesus faz tudo isso. Jesus dá trabalho, Jesus abre portas, Jesus cura, Jesus transforma, mas não é isso, irmãos. O nosso relacionamento com Jesus não deve ser pautado nessas coisas. Porque as pessoas vêm e quando não recebem, ou quando satisfazem as suas necessidades, elas vão embora, porque elas não conheceram Jesus. Me lembro de uma história que eu li, não sei se eu vou conseguir aqui replicar, mas eu vou tentar. Havia um empresário que ele foi fazendo um trabalho em uma aldeia na África. Quando ele chegou nessa aldeia, ele começou a observar que as pessoas eram letradas da aldeia, as pessoas sabiam ler, as pessoas eram desenvoltas, mas só que eles buscavam água e alimento no rio, que era peixe, que eles pescavam, viviam da pesca, a quilômetros e quilômetros de distância da aldeia. Ele percebeu que as mulheres saíam de manhã com as latas, com seus barris, e voltavam no final da tarde, por conta da distância. Então elas voltavam no final da tarde com água. Ele notou que os homens também eles iam pescar de manhã e voltavam de madrugada, por conta da distância. Aí ele começou a pensar, puxa vida, eu sou um empresário tão bem sucedido, o que eu posso fazer para abençoar essa tribo, para abençoar essa aldeia? Aí ele pensou e entendeu, olha, eu vou comprar uma caminhonete. Então ele comprou uma caminhonete equipada, uma caminhonete moderna. Ele levou ali para a tribo, ele chamou o chefe da aldeia, e todo mundo veio, e todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou maravilhado com aquele carrão.
E já foram ligando ali o ar-condicionado. Ele explicou, olha, esse ar aqui é ar-condicionado. Quando está muito calor, entra aqui que vai esfriar, vai resfriar. Quando está muito frio, entra aqui que vai aquecer. Ai, olha, isso aqui é um DVD. Isso aqui você pode assistir, isso aqui é um rádio, você pode ouvir programas. E ele começou a explicar as tecnologias do carro. E aquelas pessoas ficaram assim, sabe, impactadas. Que bom, ficaram felizes. E casou no dia que ele entregou a caminhonete, na intenção de eles irem e vir, né, até o rio, usando ali a cabine ali para colocar ali as latas de água. Trajeto que outrora eles gastavam o dia inteiro, ali seria horas. Mas no dia que ele entregou a caminhonete, foi o dia que ele teve que ir embora. Ele voltou 6 meses depois. E quando ele voltou 6 meses depois, ele se deparou com a caminhonete ali suja, cheia de mato, mas no mesmo lugar. Já era final da tarde e ele viu aquelas mulheres voltando com as latas pesadas. E ele ficou assim indignado. Ele falou, peraí, o que... Aí ele chamou o chefe da aldeia, e ele veio todo feliz. Você voltou? Peraí, mas você não estão desfrutando? Estamos desfrutando do carro. Nós temos ouvido programações. Nós temos, sabe, as crianças têm brincado aqui. As crianças têm brincado aqui na caminhonete. Nós temos nos aquecido. Nós temos, nos aquecido no frio. Aí ele pegou assim, peraí, mas você não usou a caminhonete para... Aí ele falou assim, não, mas a caminhonete faz isso? Ele falou assim, faz. Aí o chefe falou assim, mas você não explicou isso para nós. Entende? Entende o que eu quero dizer? Nós fomos seduzidos a esse Jesus, sabe, que nos satisfaz, que nos alimenta, que nos alegra. Mas nós não fomos apresentados ao Jesus, o Senhor, o soberano, aquele que anseia por um relacionamento íntimo, aquele que nos encoraja a falar, filho meu, vem, filho meu, vamos nos relacionar, vamos andar em intimidade. Mas a nossa intimidade, já pensou, Jennifer, se o Daniel, ele quisesse de você só presentes? Faz merengue, glória, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Toda vez que você se relacionasse com ele, toda vez que você encontrasse com ele, ele pedisse alguma coisa, você estaria feliz com ele? Que tipo de intimidade seria essa? E esse tipo de relacionamento que nós temos com Jesus. E eu quero te encorajar a parar com isso. Para com isso. Vem para Jesus, não por aquilo que Ele pode nos dar. E eu não estou aqui, sabe, limitando as maravilhas, a bondade do Senhor, porque Ele pode nos dar muitas coisas. Mas o que Ele quer de nós, irmãos, não são filhos pedintes, são filhos que se relacionam. Eu imagino o meu filho Paulinho, chega em casa, pai, trouxe isso, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. Mas e o relacionamento? E muitas vezes nós tratamos Jesus desta forma. E eu quero te encorajar a conhecer Jesus, não apenas de ouvir falar. Eu quero te encorajar a conhecer Jesus, não apenas de você ouvir uma ministração, não apenas de você ouvir alguém pregando, não apenas de você ouvir através de canções. Não, eu quero te encorajar a conhecer Jesus, não apenas de ouvir falar, mas de conhecê-lo, sabe, face a face. Porque isso é muito interessante. Olha o que está escrito em Jó, no capítulo de número 1. Eu te encorajo, vem para Jesus. E eu te encorajo a encorajar outras pessoas, vem para Jesus. Não vem para uma religião.
Não é vem para receber nada, não, é vem para ter um relacionamento com Jesus, porque o receber é consequência do relacionamento, porque Jesus está mais preocupado, irmãos, em nós darmos a Ele do que Ele nos dá, porque Ele pode nos dar tudo, mas nós não estamos dispostos a dar nada para Ele. Jó, capítulo de número 1 diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Vou ler de novo os atributos de Jó, as qualidades de Jó. Ele era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava do mal. E evitava o mal. Agora no versículo 8 do capítulo 1, Deus fala para Satanás o currículo de Jó. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha o currículo que Deus estabelece sobre Jó: irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Só que agora vai lá para Jó, capítulo 42, no versículo 5. Olha que Jó, ele diz: antes, está falando de Deus, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Espera aí, Deus dá um currículo maravilhoso de Jó. Vai falar que Jó, ele era um homem temente a Deus, evitava o mal, ele era um homem íntegro. Só que Jó vai falar que ele só conhecia Deus de ouvir falar, e ele só passou a conhecer Deus com seus próprios olhos depois que ele perdeu a família, depois que ele perdeu os bens, depois que ele perdeu a saúde, depois que ele passou por muitas tribulações. Deus o encorajou a conhecê-lo, não mais de apenas ouvir falar, mas face a face. Aí, irmãos, se eu for falar para você, quem quer conhecer Deus desse jeito? Hã? Quem quer conhecer Deus face a face dessa forma? Ah, não. Se eu só ouvir falar, eu vou ter bens, eu vou ter propriedades, vou ter uma vida tranquila. E se eu desejar conhecê-lo face a face, possa ser que ele me leve a passar por um período de tribulação, possa ser que ele me encoraje a atravessar um período de percas. Pesando na balança, eu prefiro apenas ouvir alguém ministrar, do que eu realmente conhecer. Mas eu te encorajo, querido, vale a pena. Será que você pode declarar aí, escrever aí: vale a pena andar com Jesus? Porque, queridos, muitos buscam Jesus para viver sucesso no mundo. Muitos buscam Jesus para ter sucesso na igreja ministerial, mas poucos buscam Jesus por aquilo que Ele é. Qual é o grupo que você se enquadra? Aquele grupo que procura Jesus, que busca Jesus para que você seja bem sucedido no mundo? Ou faz parte daquele grupo que busca Jesus para ser bem sucedido na igreja? Quero ser um cantor gospel, quero ser uma bailarina gospel, quero ser um pregador gospel. Ou você é aquele que busca Jesus porque você quer ser conhecido dEle, amado nele, achado nele, perdido nele, encontrado nele, mergulhado nele? Por que você busca Jesus? Por que você está em Jesus? Responde para mim. Por que você está em Jesus? Para Ele suprir as suas necessidades? Ou por aquilo que Ele é? Por aquilo que Ele representa? A maior palavra de encorajamento, diga comigo assim, olha, ou escreva: a maior palavra de encorajamento que eu e você precisamos ouvir chama-se Jesus. A maior palavra ou a melhor palavra de encorajamento que eu e você precisamos ouvir chama-se Jesus. Atos capítulo de número 4, versículo 36, vai falar assim, olha: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador.
Olha que interessante. Pelé, ele é conhecido como rei de futebol. O Oscar, né? Ele, jogador de basquete, ele é conhecido como Mão Santa. Tem gente que é conhecido como Labareda. Tem gente que é conhecido como Pastorinha. Mas José, ele era conhecido como encorajador. O apelido que os discípulos, que os apóstolos deram para ele era encorajador. Era alguém que, por onde ele passava, ele encorajava as pessoas a viver os desígnios de Deus. Por onde ele passava, ele encorajava as pessoas a viverem a vontade do Senhor. Agora, vamos ver como que ele encorajava as pessoas. Atos 14, versículo 20. Quantos querem entrar no reino de Deus? Não, fala alto. Quantos querem, ou coloca aí em letras maiúsculas. Quantos querem entrar no reino de Deus? Ninguém aqui presente? Aleluia. Atos capítulo 14, versículo 20. Olha aqui, o encorajador. Como que ele encorajava as pessoas a entrar no reino de Deus. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Que palavra tremenda de encorajamento. Você quer entrar no reino de Deus? Então é necessário você passar por muitas tribulações. Essa palavra é a palavra para glorificar, irmãos. Essa palavra é para dar aleluia, glória a Deus. Essa palavra não é para ficar triste, não. Peraí. Barnabé, que tinha um apelido de encorajador, ele está falando que para entrar no reino dos céus é preciso passar por muitas tribulações. Irmão, eu já estou dentro. Eu já estou praticamente dentro. Cada tribulação e cada tribulado que Deus coloca no meu caminho que eu já estou praticamente dentro do reino dos céus, dentro do reino de Deus. E você, é necessário passar por muitas tribulações. Você, olha, encorajando a permanecer na fé. Como que eu permaneço na fé? Superando as tribulações. É superando as dificuldades. O encorajamento é um encorajamento dos céus, é um encorajamento verdadeiro. Eric, profeta, você quer entrar no reino de Deus? Você vai passar por muitas tribulações. Está quase lá dentro também, né? Ô glória! Por que é isso? Jennifer, você está quase dentro. O ministério infantil é bênção. Está quase dentro. Ô glória! O encorajamento verdadeiro, irmãos, o encorajamento da parte dos céus, ele não vem para nos aliviar, passar a mão nas nossas cabeças e falar: coitadinho, tadinho dele, está sofrendo tanto. Aí você canta nos ouvidos dele: te ama, ele te ama. Faz um carinho. Não, irmãos. O encorajamento é: fica de pé, irmãos. A tribulação faz parte da vida de um cristão. A tribulação faz parte, são processos. Então eu quero te encorajar a enfrentar isso. Eu quero te encorajar a se pôr de pé e enfrentar e permanecer em Cristo Jesus, independente se está bem ou se não está. Jesus, ele disse isso, João 16:33. Fica tranquilo, irmãos, nesse mundo você vai ter aflição, mas olha, eu venci o mundo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Nesse mundo vocês terão aflições, futuro, terão, vocês vão passar por aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo.
Então eu em você, Jesus dizendo para mim, para você, ó, eu com você, você comigo, nós vamos superar, nós vamos vencer. Então eu quero te encorajar, permaneça comigo, Jesus, tá? Conecte comigo que nós somos capazes de vencer. Nele, com Ele, através dele, em Jesus. Amém? Aleluia! Em Jesus nós conseguimos vencer as tribulações, porque em Jesus nós encontramos todo o encorajamento que nós precisamos. Em Jesus nós conseguimos encontrar todo o gás que nós precisamos para avançar, porque Jesus, Ele não apenas nos dá uma caminhonete, Ele nos ensina a dirigir, e Ele está conosco, o Espírito Santo. Aleluia. Jesus está falando para você, querido, fica tranquilo, eu venci, e você também vencerá, se você permanecer comigo. Jesus está falando para você, eu venci, fica tranquilo, se você permanecer comigo, você também vai vencer. Então como que nós podemos atrelar encorajamento com provações, aflições e tribulações? Como que nós podemos atrelar isso? Falar que Deus nos encoraja através de encorajamento, através de palavras não, através de situações, de provações, de aflições e de tribulações. Hebreus capítulo 12, abre aí. Quantos estão entendendo a palavra? Quantos estão entendendo a palavra? E quantos querem ser encorajados por Jesus? Você está entendendo a maneira que Deus nos encoraja, né? Então eu vou perguntar de novo. Quantos querem ser encorajados por Jesus? Aleluia! Diga, eu quero Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz assim, olha: o Pai corrige aquele que ama, e uma das maneiras dele nos corrigir é nos... Vou ler de novo, irmãos. O Pai corrige aquele que ama, e uma das maneiras dele nos corrigir é nos encorajando. Como? Através das provocações, aflições e tribulações, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo as disciplinas. Vou ler de novo, eu li errado. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Isso aí é bem antigamente. Bem antigamente nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Isso aí, eu acho que você nem sabe o que é isso. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Glória, oh glória a Deus. Pai corrige aquele que ama, e uma das maneiras dele nos corrigir é nos encorajando através de provocações, aflições e tribulações, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Veja bem, você que é pai, você gostaria, ou você gosta de ver alguém disciplinando seu filho? Pegando na orelha do seu filho, pegando no braço do seu filho? Não, nenhum pai gosta. Por quê? Porque a pessoa não tem o direito, porque a pessoa não é o pai.
Então ele não pode fazer isso porque não é o pai. E muitas pessoas até fazem, você não é meu pai, você não pode falar assim comigo. Mas Deus, Ele se coloca na nossa condição de pai. E se eu e você nos colocarmos numa condição de filho, Ele nos encoraja através de provações, aflições, tribulações. E o escritor aqui aos Hebreus, ele faz até aqui, sabe, um contraponto. Ele fala assim, olha, lembra, afinal de contas nós também tínhamos pais biológicos. E Ele nos disciplinava, e nós respeitávamos. Nós não conseguimos entender muito isso, porque hoje, irmãos, hoje nós não vemos isso. Hoje nós vemos os filhos mandando o pai calar a boca. Hoje nós vemos os filhos assim, fala com a minha mão, né? Nós sabe, um desrespeito total. Nós vemos os filhos falando alto com o pai. Um desrespeito total, totalmente antibíblico. Totalmente fora da Bíblia. Mas se esse pai ama o filho, ele não poderia ou não deveria permitir que o filho o tratasse dessa forma. Ele deveria discipliná-lo, assim como Deus nos disciplina. Assim como Deus nos disciplina. Por quê? Porque Deus, Ele disciplina aquele que Ele ama. E uma das formas de Deus nos disciplinar, e uma das formas de Deus nos encorajar, é através, irmãos, das provocações, das tribulações, das provações, dos desertos da vida. Então eu quero te perguntar de novo, você está disposto a ser encorajado por Deus? Talvez você esteja vivendo uma situação que Deus está te encorajando a você se posicionar como homem de Deus. Talvez você, pai, que ouviu que o seu filho te trata de qualquer forma, talvez Deus esteja te encorajando a você se posicionar como um homem de autoridade. Talvez você esteja passando por algumas situações onde Deus está te encorajando a você se colocar como homem e mulher de Deus. Porque nós precisamos aceitar a disciplina do Senhor enquanto tem tempo. Enquanto há tempo. Eu quero discorrer com você a parábola das 10 virgens, porque eu estava lendo hoje e tem algo que me chamou a atenção. Lê comigo aí. Mateus 25. Mateus 25. Aleluia. Você está entendendo a palavra do Senhor? Deus está te encorajando. Amém? Deus está te encorajando. Você pode dizer aleluia, glória a Deus, porque eu estou passando por provações, mas Deus está me ensinando, Deus está me encorajando, Deus está me fazendo um homem melhor, Deus está me fazendo uma mulher melhor, Deus está me aproximando dEle, Deus está me disciplinando. Glória a Deus por isso. Mateus 25 diz assim, olha, o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima. Não, vamos ler direito, né? À meia-noite ouviu-se um grito, olha, o noivo se aproximam, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, olha, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Não se apagaram, elas estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Aí elas dão uma palavra de encorajamento, vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Ou seja, as que foram comprar, assim que foram comprar, ficaram de fora. Mas só que, sabe o que me chamou a atenção nesse texto? É a palavra de encorajamento que as 5 prudentes falaram para elas. Vão comprar óleo para vocês. E elas saíram para comprar óleo. Aí eu fiquei lendo isso aqui hoje e eu fiquei pensando, peraí, então elas tinham dinheiro, elas tinham recursos para comprar óleo, e por que elas não compraram antes? Hipoteticamente,
hipoteticamente, diz eu, não o Senhor. Saíram 10, migas, vamos comprar óleo? Vamos. Saíram as 10, pegaram as suas candeias, vamos comprar, vamos passar ali. Aí as 10 foram lá, vamos no shopping, vamos. E compraram lá azeite. 5, falaram assim, olha, eu quero uma candeia. Ai, amigo, vai comprar? Vou andar, então vamos comprar. Porque uma encoraja a outra. Quando é para comprar, uma encoraja a outra. Aí, as 10 resolveram comprar as candeias. Aí, mas e o óleo? Ai, vamos comprar óleo. Aí, assim, quanto que a gente vai comprar de óleo? Aí, elas pensaram, puxa, precisa de muito óleo, né? Aí, acho que eu vou comprar tudo de óleo. Aí 5, assim, olha, vou investir tudo com óleo. Aí, assim, nossa, e o vestido? Nossa, e a pulseira? Você vai investir tudo? E essas 5 investiram tudo, olha, não, queremos tudo de óleo, tudo de azeite. E 5, não, elas quiseram economizar. Diz eu, não o Senhor. Cabecinha normal, tá? Não está escrito. Depois ele vai procurar na Bíblia isso. Aí, essas 5, elas tinham dinheiro para comprar, mas elas que não quiseram se preparar, elas não quiseram se entregar por completo, elas não quiseram se dedicar por completo, elas não foram encorajadas para, sabe, entregar tudo para Deus, tudo para o azeite, tudo para o óleo, tudo para a unção. 5, elas entenderam, não, eu quero tudo não, mas eu quero todo o meu dinheiro nisso. Então quando elas acordaram, as 5 prudentes, assim, encorajaram assim, olha, vão lá comprar, tá vendo? Se vocês tivessem comprado lá, na hora, e elas foram, consegue entender? Elas tinham condições, mas elas não quiseram. Elas tinham condições, mas elas não quiseram entregar o seu tudo para Deus. Elas não quiseram entregar o seu tudo, elas não estavam dispostas a sacrificar. Elas não foram encorajadas a sacrificar. E quando o noivo chega, elas ficam do lado de fora. Mas por que elas ficaram do lado de fora? Porque elas não tinham entendimento? Não, elas tinham entendimento, elas tinham conhecimento, mas elas não tinham a disposição de entregar tudo para Jesus. E é assim, olha, entende? 50%, irmãos. 50% não entenderam que não deveriam entregar tudo, deveriam entregar partes. Quando Deus entrega, olha, nega. E quando Deus nos encoraja, dizendo, olha, negue-se a si mesmo, entrega tudo. Entrega tudo, mas elas não quiseram entregar tudo. E quantos de nós, irmãos, estamos como elas, descansando, dormindo, estando no meio dos prudentes, mas nós sabemos que nós não estamos dispostos a entregar tudo. Quando nós sabemos, irmão, nós podemos até estar no meio, elas estavam no meio. A vista grossa, ninguém sabia quem era prudente, quem era nécia. E não é isso que vai ser exortado na carta para a igreja de Laodiceia, uma carta profética, que Deus vai vomitar aquele que é frio, aquele que é morno, que não é quente nem frio, aquele que, sabe, fica meio que em cima do muro. Aquele que, sabe, queridos, está no meio. Aquele que é quente demais, que, sabe, ele é quente demais para permanecer no meio das pessoas frias, frias demais para permanecer no meio das pessoas quentes. Mas ele consegue permanecer no meio das pessoas frias, e ele consegue permanecer no meio das pessoas quentes. Mas o que Deus vai fazer com esses? Vai vomitar, porque o organismo rejeita aquilo que não serve. Então eu quero te encorajar a entregar o seu tudo. Entrega o seu tudo para Deus. Tudo que você tem, tudo que você é, os seus pensamentos, a sua família, entrega tudo para Deus, as suas finanças. Porque, queridos, você pode ser como as nécias
estar no meio, parecer-se com, mas naquele dia você vai ficar de fora, e você sabe disso. E você sabe disso. Então eu quero te encorajar, queridos. Se reveste do azeite, se reveste da unção, se reveste da presença. Invista tudo. Invista tudo. Ei, invista tudo em Deus. Invista toda a sua família em Deus. Olha, eu vou investir, eu vou pagar um preço. Porque existem pessoas como estas, nécias, essas imprudentes, que são como o mestre Fábio ministrou aqui, do filho, da parábola do filho pródigo, do filho mais velho, que é perdido dentro de casa. Então essas nécias, elas estão perdidas dentro de casa, elas estão fazendo, elas estão ali se alegrando, mas elas não estão correspondendo. E você sabe, querido, então invista tudo que você tem para o reino, para Deus. Não importa se você está passando por tribulação, não desanima. Não importa se você foi ofendido, não desanima. Se agarra a Jesus, irmãos. Se agarra a Jesus. Como Moisés falou para Deus: olha, não afasta de mim a tua presença, mostra-me a tua glória. Eu não quero dar um passo, nem um passo sem a tua presença. E já finalizando, Lucas capítulo de número 24. Lucas capítulo 24, versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele. Olha que interessante. Esses 2 homens, esses 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estavam indo e encorajando uns aos outros, um ao outro. Mas eles estavam falando de quê, irmãos? Eles não estavam falando de política, eles não estavam falando da crise, eles não estavam... Assunto de crente é falar de política, é falar de crise, é falar de Dória, é falar de Bolsonaro, é falar de futebol, é falar de Free Fire, é falar de pesca, é falar de tanta coisa, menos de Jesus. Mas esses 2, na contramão daquilo que nós vivemos hoje, da realidade que nós vivemos hoje, eles estavam ali, encorajando um ao outro, falando de Deus, falando do Senhor, falando de Jesus. E quando eles começaram a falar de Jesus, porque quando nós falamos de Jesus, sabe o que acontece? Ele se aproxima. E Jesus, ele se aproximou deles. Porque quando eu falo dele, eu atraio a presença dele. Sabe por quê, queridos? Nós não conseguimos atrair a presença, porque nós somos encorajados a falar de tanta coisa, menos de Jesus. Falamos de tanta coisa nas reuniões, nos nossos agrupamentos, nos nossos ajuntamentos, falamos de tantas coisas. Ei, faça aí uma estatística. Então, como que nós vamos atrair a presença de Jesus falando de Free Fire? Como que nós vamos atrair a presença de Jesus falando de futebol? Eu não estou falando de pessoas fora, estou falando de pessoas dentro. Falando de política, falando de Covid. Eles não estavam ali encorajando. Você viu o Covid? Ai meu Deus, está matando tanta gente. Não estou desprezando isso, queridos, mas isso não pode ser o nosso foco. Isso não pode ser, não deve ser o nosso foco. O nosso foco deve ser Jesus. O nosso foco não deve ser Bolsonaro. O nosso foco não deve ser Dória. O nosso foco não deve ser Marcos Melo. Não, irmãos.
estou falando que nós não devemos arrazoar, falar, discutir ou nos envolver com esse tipo de assunto. Eu estou falando que esse tipo de assunto não pode dominar o nosso tempo. O nosso tempo tem que ser queimado e gasto em Jesus, falando dele, falando do amor dele, discutindo sobre a palavra dele, falando sobre os planos dele. Então eu quero encorajar você a falar disso, sabe? Começa a gastar, começa, sabe, a queimar, falando de Jesus. Irmãos, eles não estavam ali, sabe, discutindo, falando sobre Casa de Papel, sobre série da Netflix. Eles estavam falando sobre Jesus. E falando sobre Jesus, a presença de Jesus, Jesus foi atraído e começou a conversar com eles. E lindo no versículo 32, depois que Jesus se manifesta, eles perguntaram se um ao outro: não estavam ardendo nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Irmão, quando nós começamos a falar de Jesus, e falar de Jesus é falar da sua Escritura, e quando nós começamos a, sabe, nos encorajando uns aos outros a falar de Deus, sabe, começa a queimar em nós um anseio por Ele, começa a queimar em nós, sabe, um despertar por Ele, um acordar nele, um viver por Ele. E nós precisamos, sabe, resgatar isso. Nós precisamos encorajar uns aos outros, assim, irmão, vamos falar de Jesus, vamos viver para Jesus. E eu fico extremamente decepcionado. Eu estou usando uma palavra agora. Eu abomino alguns posicionamentos de pessoas que se dizem filhos de Deus pelo seu comportamento, por aquilo que compartilham, por aquilo que fazem, irmãos, que não condiz com isso, não condiz com essa realidade. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de prioridade, irmão. Se Jesus não for a sua prioridade, querido, enquanto Jesus não for a sua prioridade, você vai continuar vindo atrás de Jesus apenas por aquilo que Ele pode te dar. E eu vejo tanta gente, sabe, gastando tempo, perdendo tempo com tanta besteira. E eu falo, meu Deus, será que eu estou em outro planeta? Será que só eu? Será que sou só eu? Nós precisamos, como esses dois no caminho de Emaús, sentir, sabe, esse queimar em nós através da presença de Jesus. Mas como se dá isso? Através do encorajamento de dizer: olha, Jesus, tudo que nós precisamos, Jesus, sabe, de nos inclinar diante da presença dEle. Irmãos, claro que nós nos condoemos com tudo que está acontecendo no mundo, nós sofremos. Tenho amigos meus que estão sofrendo, tem pessoas do nosso convívio que estão sofrendo, tem amigos pastores que faleceram. Só que esse tempo, irmãos, para mim tem sido um tempo, sabe, de estar bem mais próximo, bem mais achegado, bem mais apegado a Jesus, de ouvi-lo, de falar com Ele, de ouvir Ele. E nós temos usado esse tempo todo para quê, irmãos? Para que você tem usado todo esse tempo? Para quê? Então nós precisamos encorajar um ao outro, sabe? Quando a pessoa começa a vir com: irmão, vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus. Vamos falar o que Deus está fazendo. Vamos falar dos planos dEle. Vamos falar, sabe, da maravilhosa graça do Senhor. Vamos queimar como aqueles. Vamos permitir que a palavra queime em nós, que nos purifica. Vamos falar do Espírito Santo. Vamos nos prostrar diante da sua presença. Vamos nos prostrar diante da presença de Deus, diante da presença de Yeshua. Eu te encorajo, querido. Eu te encorajo a você parar de reclamar da sua família. Eu te encorajo a você começar a olhar o manifestar de Deus na vida daqueles que você tem orado. Eu te encorajo a você parar de reclamar e começar a ver o manifestar de Deus nas pequenas coisas.
Eu te encorajo a você parar de querer entender as suas provações, tribulações, e ver que Deus está te exortando, está te encorajando para algo melhor, para te colocar numa posição melhor. Eu te encorajo a você ter fome e sede de Jesus. Todas as demais coisas são consequências. Entenda isso de uma vez por todas. Busca Jesus, sabe? Uma das consequências, não seria essa palavra? Um dos diagnósticos dessa enfermidade é falta de fôlego, de respiração, sabe? De dificuldade de respirar. Então, sabe, nós precisamos entender isso de uma forma profética, no sentido, entenda o que eu quero dizer. Jesus é o ar que respiramos. Então, sabe, nós precisamos buscar Ele quando nós estamos com dificuldade, sabe, de respirar, desesperado, porque nós queremos o ar. É a mesma forma que nós temos que buscar esse Jesus. Fome e sede. Jesus, certa feita, Ele fala assim: olha, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Meu Deus, que esse seja uma palavra de encorajamento para mim e para você, que o nosso alimento seja fazer a vontade do Pai, seja satisfazer a vontade do Pai, seja nos enquadrar à vontade do Pai, seja nos alinhar à vontade do Pai. Se você está fora da vontade do Pai, querido, se alinhe. Eu te encorajo a isso, se alinhe. Se você está longe, vem para perto, porque Ele está desejoso, porque o propósito do Senhor é relacionamentos. Ele quer se relacionar com você. Então, querido, talvez você esteja sofrendo. Olha, mas eu pisei na bola, pastor. Eu estou mergulhado nas drogas, no alcoolismo, no adultério, na pornografia. Irmãos, vem para Jesus, porque Ele vai te purificar. Mas vem para Ele não por conta de uma necessidade, porque Ele vai transformar, porque Ele transforma. Mas vem para Jesus. Jesus é tudo que nós precisamos. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa é Jesus. Então, essa palavra de encorajamento é essa: Jesus. Jesus. Sabe esse adágio que nós vulgarmente nós falamos, só Jesus na causa? Quantas vezes nós falamos isso? Só Jesus na causa, só por Jesus. E é só por Ele mesmo, querido. É só Ele na causa mesmo. Vamos adorar a Jesus, amém? Não tenho nada pra te oferecer, nada que eu possa surpreender, só um coração Medite na letra dessa canção, quebrantado, reflita. mais uma vez. E não há nada que me impressione mais, nada que eu me apaixone mais, só tua presença, só o teu olhar me fazem suspirar. Me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino diante de ti, só tu és digno,
eternamente és digno, impressionante és digno. Diante de ti eu me inclino. Se inclina diante dele. Medite na letra dessa canção. Só tu és digno. Só ele é digno, só ele vale a pena, queridos. Eternamente és digno, impressionante és digno. Diante de ti eu me inclino. Só tu és digno, só tu és digno, eternamente és digno, impressionante és digno. Diante de ti eu me inclino. Sabe, queridos, eu quero te encorajar a não desistir dos planos de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus confiou nas suas mãos, eu quero te encorajar. Não desista. Como assim, pastor? Deus confiou nas suas mãos uma família. Deus confiou nas suas mãos um homem, uma mulher, filhos. Eu quero te encorajar. Não desista. Não desista. Olha as palavras dele. Nós teríamos aflições, mas ele venceu. Eu e você, nós vamos vencer. Eu quero te encorajar a confiar nas palavras do Senhor. Confiar nos desígnios de Deus. Não abra mão daquilo que Deus te presenteou, sabe? Você sabe. Você sabe daquilo que Deus te deu. E muitas vezes você, encorajado por vozes que não provêm do Senhor, está quase perdendo. Ei, volta. Volta para o propósito. Volta para a direção. Volta para os planos de Deus. Queridos, vale a pena. Qualquer sofrimento, qualquer tribulação, qualquer privação, qualquer provação, qualquer angústia, você passando com Deus, vale a pena. No final, você vai olhar para a situação e vai dizer: obrigado, Jesus, porque eu fui encorajado a prosseguir. Talvez você poderia já ter desistido, mas você não fez até agora, porque Deus, Ele estabeleceu um desígnio no seu coração. Ele colocou no seu coração a eternidade, os propósitos eternos. Eles pulsam dentro de você. Sem coragem em Jesus, querido. Vem para Jesus. Sabe, desesperado, vem para Jesus. Sabe, mergulha, não sei. Sabe, se prostra aí. Grite, fala: Jesus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Essa palavra me encorajou que eu preciso do Senhor. Eu não posso sem o Senhor. Sem ti nada posso fazer, diz a palavra. Sem Ele você não vai conseguir, queridos. Você não vai conseguir vencer as dificuldades. Sem Ele você não vai conseguir vencer. Sem Ele você não vai conseguir sustentar o teu casamento. Sem Ele você não vai conseguir, sabe, fundamentar a sua família. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa dEle, não daquilo que Ele pode te dar. Entenda isso. Você precisa dEle. E quando você vai se aproximando dEle, você vai entendendo que você vai passar por um processo de abnegação. Você vai precisar negar as suas vontades, negar os teus desejos. É isso, é a transformação de Jesus.
Você tem desejos do mundo, o mundo te consome. Mas quando você caminha, quando você é atraído por essa glória, por essa graça de Jesus, nesse caminho, você vai sendo, transformado e vai se esvaziando das suas vontades. E Ele vai colocando em você as vontades dEle. As vontades dEle. As vontades deles. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos, grudar em Jesus. Só Gruda tu és neles. digno, eternamente és digno, impressionante, impressionante és digno. Diante de ti eu me inclino. Não se incline diante das dificuldades, querido. Se incline diante de Jesus. Não se incline diante das tribulações, das provações. Se incline diante de Jesus. Eternamente és digno, impressionante és digno. Diante de ti eu me inclino. Vamos declarar mais uma vez. Cante aí na sua casa. Ele é digno. Só tu és digno, eternamente és digno, impressionante és digno. Diante de ti eu me inclino. Glórias. Se incline diante dele. Conheça o Senhor. Ele é Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Se incline diante dele. Eu te encorajo. Não se limite a conhecer Jesus apenas de ouvir falar, apenas por aquilo que você tem ouvido. Deseje, queira conhecer Jesus pessoalmente, face a face. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e que você seja aí um Barnabé, um encorajador. Que você seja aqueles 3 homens que alegraram a vida de Paulo, que trouxeram ali provisões para Paulo, que trouxeram ali alívio para o espírito de Paulo. Que você seja um encorajador, que você encoraje as pessoas. Mas como, pastor? Apresentando Jesus. Como que eu encorajo? Não é conselho, é apresentando Jesus. O encorajamento que as pessoas precisam para sobreviver nesse tempo de crise chama-se Jesus, o Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Amém? Propague essas boas novas. Seja um portador de boas novas. Chega e fala assim: olha, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus. Leve essa boa notícia para os enfermos. Leve essa boa notícia para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão padecendo. Leve essa boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é Jesus. Encorajem as pessoas, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. E até a próxima, querendo Ele. Deus te abençoe.